Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Sim, senhora, está tudo bem, está muito excelente. Gente, o Vitor não fez vozinha aguda hoje. Podia estar melhor. Olha, hoje Podia nós estar temos uma sempre voz melhor. que não é uma das nós três. Eu sou Ariane Freitas, pra quem não sabe. Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou Francisco Junqueira. E eu sou a Tata Freitas. E hoje é dia de abraço coletivo. Pra quem não sabe, o abraço coletivo é o episódio em que toda última segunda-feira do mês a gente lê as cartinhas de vocês, e-mails, mensagens, telegramas, o que for, e ajuda vocês a resolverem os seus problemas de uma maneira em que a gente não resolve os nossos. Se vocês quiserem nos encontrar, estamos nas redes sociais, no Twitter e no Facebook como ExaustosPod, no Instagram como Estamos Exaustos, e lá na bio no nosso Instagram tem um link para a nossa newsletter, que chega toda sexta-feira, talvez não na sexta-feira, por exemplo, essa semana está atrasada ainda. Culpa minha. Mas ela chega com os links e um conteúdo extra para vocês. Os links que a gente indica na semana e um conteúdo extra para facilitar, para ter acesso e para a gente conversar mais. Então se inscreve lá, é só colocar seu e-mail, você recebe no seu e-mail certinho. Inclusive uma dica para vocês, quando vocês se inscreverem, adicionem o e-mail da newsletter nos seus contatos, senão ela vai cair no spam. E se vocês acharem que não estão recebendo, procura no spam, que é possível que esteja lá, tá bom? A gente só mandou uma até agora, a segunda chega hoje para vocês, junto com esse abraço coletivo, provavelmente. E vamos lá, temos dilemas essa semana, hein, pessoal? Esse mês foi um mês, talvez conturbado emocionalmente. Mais complexo, não? Vou esperar as crianças gritarem ali no corredor do... Nossa, ficaram o dia inteiro quietinhas, né? Agora chega agora de noite. Mas é sempre essa hora. É o açúcar. É chocolate, tem que parar de chocolate começar a pasta de dente. Bissexualidade enlouquecedora. Oi, exaustos, tudo bem? Preciso de ajuda, por favor, não sei mais o que fazer. Sou o Carlos, hétero e namoro sério. Muito sério, há 7 anos. Planejamos nos casar, etc. Um relacionamento muito bom, com uma pessoa muito legal e que amo muito. Porém, estou com um problema que não sei o que fazer. Estou completamente apaixonado por um amigo. Ué? Sim, um homem. What? Já transei com um cara quando era mais novo, por curiosidade, mas não curti e nunca mais aconteceu. Agora, sentir algo, isso nunca aconteceu antes. Nunca me interessei ou senti nada por nenhum outro cara. Ele é um cara gato pra caralho, que sempre admirei a beleza, mesmo antes de rolar qualquer interesse. Mas o jeito, a personalidade que fez essa porra de sentimento aparecer. Ele é bem extrovertido e brinca com todo mundo. E assim que começou isso, com brincadeiras, logo passaram a ser... Peraí, nossa, a pontuação aqui me deu um bugou. Poxa, E assim que Carlos. começou isso, com brincadeiras que logo passaram a ser por mensagem, e quando dei por mim, estava eu lá falando várias putarias, e eu gostei demais da sensação. Na maioria Ele das tava vezes... fazendo sexting com... Começou de brincadeirinha e quando viu, tava na putaria. umas brincadeiras também que imagino que... vamos. Na maioria das vezes, eu que falava muito mais, e ele instigava, o que me fazia continuar e continuar e continuar. É. Mas ele deu corda, sim, muita corda. Inclusive, ele disse com essas palavras: eu ainda vou pegar esse cara. Carlos, não se brinca com fogo, Carlos. Em um certo momento, percebi que estava louco por esse filho da puta. Chama oferta e demanda. Pensando nele o tempo inteiro. Contava o tempo pra ver ele, querendo ficar perto o maior tempo possível, sentindo ciúmes de todo mundo, bem aquela coisa de adolescente apaixonado imbecil. Sim, bem assim mesmo. Quando percebi isso, falei pra ele que estava começando a sentir algo e que era melhor eu parar com aquilo antes que alguém se ferrasse. E eu tinha certeza que seria eu mesmo. Olha, eu acho que é a sua noiva. A sua no caso. noiva, é isso que eu ia falar agora, antes Você que alguém tá me de boa, ferrasse. você tá aproveitando. Tá Ele pediu curtindo. desculpas e disse que não era essa a intenção e queria parar também. 2 semanas depois deste ocorrido, ele realmente parou mesmo, o que me fez sofrer. Me sinto um idiota e me sinto culpado por isso, mas estou sofrendo sim. Me senti rejeitado, pois ele não fez nada, simplesmente parou e o tratamento ficou meio seco, tanto pessoalmente quanto por mensagem. Talvez porque você tem uma noiva, então ele se preocupou com Ou isso. porque Estou muito arrependido de ter falado para ele parar, pois sinto muito a falta dele. Tentei puxar assunto diversas vezes, porém ele é monossilábico, no máximo 4 palavras por frase. E o tonto aqui sofre mais ainda por isso tudo. Ele está certo e pensando racionalmente, não sei se no lugar dele faria diferente.
O problema é que eu não consigo pensar assim nem 5% do tempo. O que eu sinto, eu não consigo saber. É paixão de momento? Ou um tesão muito grande? Queria muito beijar aquela boca, nossa, como eu queria. E fazer muito mais que isso também. Já pensei em tanta coisa. Ô, louco, meu. Rindo do desespero. Não quero aprovação, nem nada parecido. Quero e preciso da ajuda real de vocês. Estou escrevendo, pois meus últimos atos foram demais e ultrapassaram o ridículo em um grau que não sei nem calcular. Estava bêbado e mandei mensagem para ele e apaguei de propósito antes de ele ler, para ver o que ele falaria. Ele respondeu monossilábico com fala aí. Respondi que não era nada e que eu estava muito bêbado falando várias merdas. A resposta dele foi pode falar, não dá nada. Fiquei puto e não respondi nada. Esperava mais que isso. O quê? Eu também não sei. Nenhum de nós. Assim, ficou na dúvida, né? No ar. Antes tinha feito outras investidas menos piores, como mandar músicas que ele gosta e eu odiava, e falar que estava ouvindo por influência dele e estava gostando. Ele mandou um kkkk e concordou, e só. A última, depois das mensagens apagadas, foi mandar para ele que estava com saudade de conversar com ele e mandar 3 opções de restaurantes que ele disse que sempre quis experimentar e nunca tinha ido, e combinamos de ir juntos antes disso tudo, e perguntar quando vamos e qual ele prefere. Ele respondeu bem depois. Conversamos sobre as opções, mandei todas as informações que tinha pesquisado, e ele respondeu à noite somente dizendo que teve um dia cheio e não teve tempo de responder, e que tinha acabado de chegar na faculdade e já me respondia. Isso foi antes das férias. Essa resposta nunca veio e eu não mandei mais nada, mas vontade não me falta. Sei tudo que ele fez nas férias. Stalker em tudo que ele posta. Isso classifica bissexualidade? Não. Não, isso te classifica como obsessivo. Eu não estou me entendendo e isso está fazendo uma confusão gigante na minha cabeça. Não tive coragem de contar isso pra ninguém, então continuo sofrendo sozinho. Desabafei com um amigo, o que ajudou um pouquinho, mas não contei que era um cara. Socorro, o que fazer? Esperar passar? Será que é fogo no cu somente? Será que a rejeição fez esse sentimento surgir? Esse filho da puta ainda vai me enlouquecer e não falta muito. Aguardo ajuda desesperadamente. Carlos, eu vou tentar ser bem direto com você. A questão da confusão da bissexualidade à parte, pode ser que você seja, pode ser que você não. Isso é uma coisa que você que vai saber. Agora, vamos tentar ser um pouco racionais a respeito do que você está contando. O cara não se afastou de você porque ele é um cuzão. Provavelmente ele também estava se apaixonando por você. E ele se apaixonou porque, vamos combinar, você está contando essa história inteira como se você fosse solteiro. Como se você não estivesse há 7 anos com uma pessoa. Que você disse que é incrível e com quem você pretende se casar. E como que você quer casar com uma pessoa? E aí você tá lidando com os sentimentos de 2 pessoas. Com a pessoa com quem você namora e com a pessoa com quem você quer ter alguma coisa. Porque não é uma coisa que tá superada pra você. Você não tá sofrendo quieto e no teu canto como você tá dizendo. Não, você tá indo atrás do outro rapaz. E pode ser que esse rapaz esteja sendo seco porque ele está sofrendo por sua causa. Então eu acho que você tem que ter um pouco de responsabilidade com as coisas que você está cultivando ao seu redor. Eu entendo que isso deva ser confuso pra você. Eu entendo que isso deva tá te machucando de alguma forma. Mas você tem que colocar a cabeça um pouco no lugar, porque tenta entender que essa história já não diz respeito mais apenas a você. Tem mais outras 2 pessoas aí no meio. E eu não tô vendo você preocupado em momento nenhum. A única preocupação que você tem é, será que eu sou bi? Com os sentimentos dela e com os sentimentos dele. Você só falou da sua noiva no primeiro parágrafo, logo lá no comecinho. Ó, eu tenho uma noiva há 7 anos, ela é maravilhosa, perfeita, porém estou aqui apaixonado por outro cara. Aí a gente volta para aquele assunto da responsabilidade afetiva. Exatamente. A gente não sabe se você já falou com ela, a gente não sabe se é um relacionamento monogâmico, né? Se vocês estão com um relacionamento poliamoroso, que você tem liberdade pra explorar com outras Aparentemente, pessoas. pela forma que você Mas da maneira que você colocou, ela não tá, ela tá lá sem saber de nada, achando que o relacionamento tá perfeito, de boaça, uhul, e você tá aí, tipo, apaixonado por um cara, sofrendo pelo cara, correndo atrás do cara, e fica a questão. É justo isso com todas as partes? Não. Eu entendo que seja conflitante pra você não saber o que você é. Se você é hétero, se você é bi. Mas isso é o de menos. Mas isso não justifica o fato de que existem outras 2 pessoas nessa história e você tem que criar um pouco de juízo, porque tem outras 2 histórias na tua mão também, tem outras 2 autoestimas, tem outros 2 universos de conflitos. E desculpa, pode ser que a gente tenha entendido a narrativa de outra forma e tudo, mas me parece, pelo que você está contando, do jeito que você está contando,
que a sua única preocupação é só com o que você está sentindo. E me preocupa um pouco porque... Com quem que você quer terminar? Vamos supor que você termine se relacionando com esse cara. Afinal de contas, qual que é a sua intenção com ele? Pode ser que ele tenha gostado de você de verdade. Pode ser que ele esteja sofrendo porque, falei, pô, tô apaixonado. De repente ele tá em outro podcast mandando carta, falando, tô apaixonado por um cara enrolado que namora uma menina há 7 anos e o cara fica me dando mole, mas não termina também. Você percebe como é um pouco mais complexo do que você tá contando? Ninguém é obrigado a lidar com a nossa confusão. Isso é uma coisa que é... Ao mesmo tempo que a gente fala o tempo inteiro que a gente tem que se valorizar e que é muito importante que a gente se conheça e que a gente se coloque em primeiro lugar, a gente tem que entender que as outras pessoas, por mais que elas respeitem, a gente também tem que respeitar o espaço delas. É isso. Tem que entender que, se ele entende que essa confusão, essa questão de não saber quem você é e de querer... Basicamente, você quer experimentar. E as pessoas não querem ser o experimento de alguém, às vezes, sabe? Não quer ser degrau, Eu né? não posso me abrir para sentir algo por você e aí você simplesmente, sei lá, transar comigo, igual você tá falando que tá morrendo de vontade de transar com ele, e decidir que, não era isso não, foi só o fogo de palha. Porque isso acontece também. A gente tem essa abertura de conversar com as pessoas, é muito mais atrativo aquilo que a gente não pode ter. E a partir do momento que a pessoa recua, então, mais ainda, porque fica meu desejo vai lá em cima. E aí o que acontece? No momento em que você transar com ele, você, depois que o cara tá completamente envolvido, você decide que não é isso que você quer. O que acontece? Como ele fica? Então ele tá pensando nele e eu acho que você tinha que respeitar o espaço dele. Agora, eu não posso dizer pra você que você é bissexual, isso só você pode saber, né? Só você... Até porque sexualidade a gente vai falar no próximo episódio, porque esse episódio vem antes do próximo. É uma coisa que a definição só cabe a nós mesmos, né? Mas eu também não posso dizer pra você que é fogo no cu somente. Eu não tô dentro dessa relação, eu não sei até que ponto você tá de fato apaixonado ou de que fato é só hormonal o negócio. Não posso dizer que a culpa é dele. Você falou, esse filho da puta vai me enlouquecer. Mas como é que ele vai te enlouquecer? Talvez você esteja enlouquecendo Exato. ele. Sozinho. Ou talvez você esteja se enlouquecendo sozinho. Carlos, Exatamente. vou te falar uma coisa. Existe um mundo de experimentações, existe muita gente, você tem direito, você tem acesso a esse mundo. Sim. Mas termine primeiro com a menina. Ou seja honesto com ela. Às vezes ela não quer terminar, é isso que eu tô falando. A gente sempre toma por base a monogamia, que é o nosso default aqui de todos que estão aqui na bancada. Mas existem pessoas que têm essa coisa de relacionamentos não monogâmicos, que têm essa abertura para você se relacionar com outras pessoas, e aí por isso você se questiona e a outra pessoa tá lá vivendo de boa e nada interfere. Mas como você não deixou explícito aqui como é esse relacionamento, e me parece um relacionamento fechado, porque vocês estão falando de um casamento, de uma relação de 7 anos, de um jeito meio tradicional. Você começou falando que é hétero. Na primeira frase, sua primeira frase foi, eu sou hétero. De repente, se você for honesto, você termina o ano chegando em família pro Natal com ele e com ela. Exatamente. Mas seja honesto. No melhor dos cenários. Porque assim, né, a indecisão tá na sua mão. Os outros dois estão à sua mercê. Essa é a grande verdade. Uhum. Se ele parou de falar com você, foi porque você abriu que não tava que alguma coisa estava desconfortável nessa equação. E ele provavelmente sentiu medo de se envolver também, eu faria isso se aparecesse alguém apaixonado por mim. Mas a pessoa não tem certeza se ela gosta de mulher mesmo ou não. Isso pra mim não é um problema. Mas se a pessoa não tem certeza que ela gosta de mulher ou não e ela tem um outro relacionamento, eu falo, então paciência. É uma situação Tchau. inteira complicada. Não é só um fator, tipo... Enfim, amigo, o que eu posso te dizer é Carlos, né? O nome que eu dei pra ele. Carlos, quem tá te enlouquecendo é você mesmo. Juízo, cara. E cuidado pros dois não fugirem juntos. Porque se você continuar desse jeito, É o caminho. a chance é E, grande. Carlos, vou te falar uma coisa. Dependendo de onde você mora, vai achando que as pessoas não vão manjar o que tá acontecendo. Melhor você contar antes que alguém conte. E se você não contar, é brincadeira. Vamos lá. Próximo caso. Será que sou eu mesma? Olá, exaustos. Já faz um tempo que eu ouço podcast e também faz um tempo que eu estou pleiteando lhes escrever para compartilhar um pouco dos meus sofrimentos e alegrias. E acho que chegou o momento. Os 2 episódios, Cicatrizes e Não, me fizeram perceber muito de mim mesma. O quanto me deixo absorver por dores que não são minhas e quanto eu me privo de dizer não. Chegando ao ponto de não saber o que eu faço é por mim mesma ou para agradar os outros, atendendo às suas expectativas.
Isso me fez pensar muito, e continuo pensando, mas sem chegar numa conclusão. Será que estou vivendo pelos outros? Será que os meus caminhos não estão sendo traçados por mim, mas pelos que me cercam? Sou influenciável ao ponto de me anular completamente para agradar os meus pais ou aos que estão ao meu redor? Isso sem falar o quanto medo de falhar que me consome o tempo todo, não me permitindo errar para não decepcionar os que tanto esperam de mim. Sinceramente, às vezes acho que minha vida é uma mentira e que estou contando a mim e os outros uma existência vazia e sem significado, uma sobrevida que vou levando só por levar. Enfim, eis meu dilema. Eis o dilema que eu carrego e que nem sei se deveria carregar. Uma incógnita sem fim nessa existência, que por vezes me deixa exausto. O que me consola é saber que ainda tenho músicas, livros e vocês que, querendo ou não, estão fazendo parte da minha vida e de todos os conflitos que eu carrego. Obrigado por compartilharem suas dores conosco, nos fazendo perceber que todos sofrem, cada um à sua maneira, mas que, mesmo assim, é possível continuar caminhando. Um abraço a todos exaustos nessa bela vida dolorida ao mesmo tempo. A gente tem que se perguntar isso o tempo inteiro, né? Porque não tem como a gente saber, né, até onde que a gente tá vivendo ou deixando de viver, né? Porque a gente fica tão pressionado, às vezes, que a gente não quer lidar só, né? É aquele famoso, estou vivendo apenas existindo. Essa questão de vivendo a pauta dos pais, né? Que é aquele momento em que os pais não percebem se eles estão nessa coisa do zelo da preocupação, forçando um filho a escolher entre a própria felicidade ou a deles. Sim. E a gente, às vezes, não quer o conflito, porque é muito ruim brigar com quem a gente ama, então a gente vai deixando passar, e nesse vai deixando passar, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 aanos, daqui a pouco passa 4 anos e continuamos os mesmos aos olhos dos nossos pais. Então isso é muito complicado. Ainda somos os mesmos. Não, e é muito foda essa questão de tipo, será que eu tô vivendo ou só tô agradando os outros? A gente vê, eu falo muito disso, reclamo muito disso. Aquela pessoa que cada círculo que ela entra, ela é uma pessoa diferente. Porque ela não tá preocupada em simplesmente existir, ser ela mesma. Ela tá preocupada em agradar os outros. Então, ela transforma a personalidade para poder se adaptar a todos os grupos. Que, na verdade, ela morre de medo de mostrar-se, né? Ela tem medo de ser rejeitada. E a gente fala o tempo todo sobre como rejeição é uma parada foda, porque, bom, a gente sabe que é horrível, mas nem por isso deixa de sentir, nem deixa de lidar mal, por mais que isso seja questionado. Então, assim, olha pra si, não com um olhar acusador, com um olhar de tipo, meu, olha o que eu tô fazendo, eu sou uma farsa, porque também não ajuda em nada se olhar dessa maneira. E que bom, se você tá questionando, a gente já sabe que é um caminho... Primeiro passo. Porque quem tá só existindo nem questiona, só vai, entendeu? Ela não deixou o nome dela, mas às vezes a gente tem que entender que nós temos um universo que pode ser muito também agradável pros outros. Sim. Você falou das suas músicas, dos seus livros. Você com certeza tem um repertório e tem muita coisa legal que você tenha pra dizer também, que você tenha pra ensinar, que você tenha pra ser referência também. Então, não se priva de se mostrar. Eu sei que é assustadora a ideia de pessoas no nosso mundo, né? A gente fica tão protegido nas nossas coisas, no nosso universo, mas às vezes é legal, a troca de experiência é legal, mas a troca é importante. Às vezes, porque eu tô falando isso porque às vezes a gente acha que tá se adaptando e na verdade não, a gente tá sendo autêntico. É uma questão de olhar mesmo para tudo que tá acontecendo e ser gentil consigo mesmo, porque a gente às vezes é muito duro. É legal questionar, porque questionar pelo menos você não tá se sentenciando, né? Você tá perguntando. Vamos lá? Até que o sexting nos separa, voltamos no sexting. Olá, anjinhos, vocês estão bem? Tem um problema que talvez... Ela colocou vários vezes. Eu já saiba como resolver, mas não é o que eu gostaria de fazer. Vixe. Esse é sempre os nossos casos favoritos. A pessoa já manda o problema e a solução. É o difícil certo e fácil errado. Bom, podem me chamar de Amanda. Farei 19 anos ainda esse ano e sou virginiana com lua em Capricórnio e ascendente Escorpião. Satã. Tenho uma amiga há uns bons 10 anos. O nome dela é Júlia. Vai fazer 18 anos e é leonina com lua em Peixes e ascendente Áries. Bom que vem a ficha. Eu tô todo mundo olhando os mapas astrais nesse momento. Ela é específica. Nos conhecemos num chat. Nós mantemos essa amizade virtual há tempos. Já paramos de nos falar, mas logo voltamos. Não aguentamos ficar longe uma da outra. Aí ela abre parênteses, virtualmente falando. E já nos vimos na vida real 2 vezes. Uma recentemente. Ela mora no Paraná e eu em São Paulo. Não é tão longe também, né? Pontuera tá aí. Acontece que já faz um tempo que ela me contou que gosta de mim. Não me lembro bem o ano. Talvez 2017 ou 2018. Não faz tanto tempo assim também, né, Amanda?
Eu não correspondia, ou achava que não, os sentimentos dela e deixamos por isso mesmo. Continuamos nos falando normalmente. Porém, nesse ano, descobri que ela fazia sexting com desconhecidos na internet e tive uma crise de ciúmes. Foi horrível. Passei mal, me deu até tremedeira e eu não conseguia acreditar. Tadinha. Contei pra ela que tinha descoberto e nós conversamos sobre isso. Mas até aí eu estava um pouco kkkk, não é nada. E depois fiquei meio, talvez eu goste dela assim. Eu gosto que ela coloque os pensamentos assim. Afinal, a ideia dela fazer sexting com outras pessoas ainda estava me afetando. Então, uns dias se passaram e eu comecei a perguntar algumas coisas do tipo: se você namorasse, você ia parar de fazer sexting? Claro que chegou no momento que ela ficou: garota, fala logo se quer algo comigo ou não. E eu respondi que sim, mas que não queria namorar. Nós somos novas, não trabalhamos, dependemos dos nossos pais para ela vir para cá ou para eu visitar ela. O dinheiro não tá bom para conseguirmos fazer isso. Prudente. Para conseguirmos fazer isso com frequência. E eu não gosto da ideia de namorar alguém através de uma tela. Então, meio que o combinado, ela colocou combinado entre aspas, foi só começarmos a namorar mesmo após conseguirmos nos juntar, ou pelo menos termos um tempo ficando realmente. Depois começamos a flertar normalmente, eu falava algumas coisas românticas e tal. Ela também. E uma vez ela me disse depois que eu admiti que gostava dela, a vontade de fazer sexo. Ela me disse depois que ao admitir que eu gostava dela, a vontade de fazer sexting com outras pessoas sumiu. Nós nunca fizemos isso, o sexting. Sei lá, eu acho meio estranho e sinto que ia morrer de vergonha se fizesse. E a Júlia até concorda que ela também morreria de vergonha se fizesse comigo. Vamos à página 2. Acontece que, recentemente, vi um tweet dela pedindo pra alguém chamá-la na DM pra fazer sexting. Como assim? Ela falou, me chama na DM pra fazer sexting. Ela é bem aberta. Manda foto do pai na Ai, DM. gente, jovens. É uma pessoa resolutiva. Eu já tive uma namoradinha que postava nudes no Snapchat de madrugada. Que isso? Aí eu ficava, tipo assim, exatamente essa mesma situação. Eu ficava, tipo assim, what the fuck? Vi isso de manhã, quando ela ainda não tinha acordado e entrei em crise. Logo depois, pra você ver, Júlia, começa a acordar mais cedo que de repente dá tempo de se apagar. Logo depois dela acordar, entrei novamente no perfil dela e percebi o que ela tinha apagado. Vixe, na próxima vez não acorda às 11, acorda às 6. Guardei isso o dia todo, até que chegou a noite e eu resolvi conversar. Júlia acabou dizendo que não tinha feito nada no dia anterior, mas que fez uns dias atrás. Fiquei mal. Aquele mal-estar voltou novamente, mas eu sabia que não deveria sentir ciúmes por causa disso. Afinal, a gente não está de fato namorando. Sensata. Prudente. Sensata, prudente. Ela também ficou triste, mas eu tentei acalmá-la falando que estava tudo bem, que ela não tinha culpa. Fiquei mal por uns 2 dias e no segundo conversamos sobre isso. Ela disse que entendia meus ciúmes, pois ela também teria. Falei que ao mesmo tempo que sentia essas coisas, eu não queria namorar. E ela também disse que entende. Ela também me explicou que, na cabeça dela, a gente só estava ficando e que tínhamos permissão de ficar com outras pessoas. E nessa parte eu concordo totalmente. Pra mim também era assim, ela abre um parênteses. Apesar de eu nunca ter ficado com outras pessoas depois de admitir que gostava dela. Choramos, perguntei se a gente ia ter que terminar e ela disse que não sabia. Uma das coisas que me pegou também foi que, no dia anterior, eu tinha perguntado se ela fazia sexting ainda e ela disse que não. Quando falei isso, ela contou que quando respondeu nem se lembrava de ter feito uns dias atrás, de tão sem importância que foi. Mas que das outras vezes que perguntei, e eu perguntei isso umas 2 vezes, semanas, meses atrás, ela realmente não tinha feito nada. Não sei o que fazer. Nossos objetivos de vida são meio diferentes. Eu, por exemplo, não queria ficar no Brasil para sempre. Logo que terminar a faculdade, quero tentar juntar algum dinheiro para ir embora. Mas o desejo dela é ficar aqui, próxima da família. Como conseguiríamos ficar juntas? Nesse mesmo tempo, comecei a me perguntar se algum dia conseguiríamos namorar. Fiz a pergunta e a resposta que tive dela foi: não sei, espero que sim. Sincero. Na minha cabeça penso que talvez o melhor seja me afastar. Afinal, eu não consigo aguentar ficar com ela e pensar que ela está ou pode estar conversando com outras pessoas. Nós ainda não namoramos e não sei se depois dessa conversa ela vai parar de fazer sexting. E, sinceramente, eu me sinto mal se fizer ela parar com algo que ela gosta, sendo que nem temos nada juntos. É muito Eu gosto sensata. muito de você. Você é muito sensata. Um pouco confusa, mas sensata. Mas ela é jovem. Muito a sensata. confusão é natural. É, mas muito sensata.
Mas também achei que ela tinha parado depois de conversarmos sobre eu gostar dela a primeira vez. O que eu faço? Já passamos meses sem nos falar uns anos atrás, e foram os piores meses das nossas vidas. Adolescente é muito fofo, né? Ai, Os vai piores beijar altas meses bocas. das nossas vidas. Não queríamos voltar para isso de novo. Amo o podcast e o jeito que vocês respondem as perguntas. Essa é a primeira que mando, mas sempre que escuto o abraço coletivo me sinto realmente abraçada, mesmo que a carta não seja minha. Obrigado por tudo, vocês são maravilhosos. É a Amanda, né? É a Amanda e a menina é a Júlia. Amanda. Que Como juventude, diria né? a Selena Gomez, the heart wants what it wants. Olha, esse inglês foi horrível, mas o coração quer o que o coração quer. É Herbert Richards, versão brasileira. Eu entendo o fato de você ser completamente objetiva quanto a não querer namorar e, ao mesmo tempo, não conseguir evitar o sentimento de ciúme, porque você gosta dela e o coração quer. Mas essa sua objetividade em saber o que você sente é boa porque você chegou à conclusão sem a gente ter que falar. Não existe um jeito saudável de continuar, do meu ponto de vista, né? Exclusivamente meu, da Tariane, porque vocês querem uma relação emocional e física que vocês não podem ter agora, porque não tem como ficar viajando uma para cada lugar. E aí, se você pensa assim, futuramente a gente vai ter. Aí você olha para o futuro e cada uma tem um objetivo que não inclui a outra. Talvez ele não seja tão certo assim. Então, essa paixão não faz sentido. Tipo, e eu entendo, o sentimento não vai desaparecer, não muda. Vai ser doloroso se vocês se afastarem. Mas você tem 19 anos. Ela vai fazer 18, eu acho. Não, 19. É isso, é. Você vai fazer 19. A Júlia vai fazer 18. Nossa, então elas são Então, assim, hiper vocês são novas. muito novas. Muito Tem novinhas. muita gente pra conhecer na vida, muitas coisas pra viver. Talvez você reencontre a Júlia mais pra frente, Com quando as certeza. duas estiverem com uma outra mentalidade, com outras possibilidades na vida. Porque, assim, a distância nem sempre é um problema, dependendo da fase da vida que você tá vivendo. E outra também, não tem como. A gente, quando tem 18 anos, 19 anos, a gente tem esse monte de planos pra vida, né? E hormônios. E a gente não sabe o que vai ser, assim, entendeu? E essa questão da distância, como a relação de vocês nunca foi exatamente esclarecida, apesar de você ser uma pessoa muito direta, então eu acho, assim, normal ela tentar. Provavelmente é uma coisa que ela gosta, ela tá com os hormônios à flor da pele, como a gente falou mesmo, porque é uma idade mesmo. Mas vocês são muito novinhas, entendeu? É possível que vocês se reencontrem, é possível que vocês se reencontrem em outro país, é possível que você se apaixone pela família dela. E, tipo, é só sexting. Se pra você é incômodo, aí não funciona pra você a relação. Pra outras pessoas isso não seria um problema. É muito pessoal, né? Meu conselho é, vá beijar outras bocas. Porque na sua idade a gente tem que aproveitar. Tem, a gente sente uma falta de ter 19 anos, né? Nossa, passar muito só rápido, queria você tá ter no melhor momento da sua vida. Só queria ter disposição de 19 anos, que eu já não tenho E mais. outra, isso vai te distrair desse momento que você tá passando. Não que você tem que substituir ela pra outra pessoa, que não existe isso. Mas vocês não podem estar juntas agora. Tá cada uma num lugar. Talvez seja isso que ela esteja fazendo também. A vida tem que ser vivida no final. Vocês não exatamente. estão erradas se vocês tocarem a vida adiante. Você não tem que se guardar. Vocês... Porque a gente acaba involuntariamente se guardando. Você viu que ela falou? E a gente começou a conversar e eu perdi o interesse por outras pessoas. Mas eu gostei que elas, assim, essa sensatez delas de perceber que é uma coisa que nesse momento não vai dar certo. Então, que você pode não fechar essa porta, mas não significa que você não possa abrir janelas. Exatamente. Entendeu? Tem muita coisa que pode acontecer aí. Se eu fosse você, eu abria logo era sacada. Mas assim, Continua, também tem isso, né? Vocês podem continuar conversando como amigas e viver a vida e se envolver com outras pessoas enquanto ainda conversam. Derruba a parede desse quarto e faz um closet, entendeu? Meu Deus, arromba. Arriba. olha o verbo arrombar, eu já acho pesado. Eu acho terrível. Vamos lá? Sem Esse remédio, aqui? isso. Sem remédio. Sou Luiz. Boa tarde, Luiz. Tenho 31 anos, faço 32 em setembro e atualmente estou afastado do trabalho devido à depressão. Trabalhava como líder do setor multinacional. Escuto vocês há um tempinho por recomendação de uma amiga minha, que até já teve seu caso lido no programa. A reconheci pela voz. Vamos lá. E já me perdoem pelo textão. Eu sofro com transtornos de ansiedade há alguns anos, mas ano passado, devido a um estresse, comecei a ter ataques de pânico.
Via meu mundo desabar semanalmente. Alguns amigos meus tentaram me ajudar de várias maneiras, mas não via nenhum resultado. Em agosto, comecei a me consultar com um psicólogo e fiz uma sessão com ele, já percebendo que não era ele que poderia me ajudar. Ele me perguntou meus hobbies, disse que era ler e jogar games. Sabem o que ele me falou? Sabe o que ele me falou? Me disse que eu já era velha para games e que não era bom eu guardar meus livros e mangás em casa, já que eu tinha que me desapegar. Ai, Nossa, que feio isso. Que tudo a ver, não? Desrespeitoso, né? Que feio isso. Bem, nunca mais voltei. Tá certíssimo. Depois de uma outra decepção, encontrei uma psicóloga que está me ajudando. Ano passado, por volta de novembro, comecei a me consultar com uma psiquiatra também. Mas devido ao tratamento bem ruim que ela dava a mim, parei e comecei a me consultar com outra em abril. De lá pra cá, estou tomando diariamente 3 remédios. Já se passaram 2 meses e eu ainda não consegui ver nenhuma melhora em mim. Sabe, agradeço minha namorada por me apoiar e não desistir de mim ainda. E até me confortar e conseguir me fazer rir ultimamente. Mas eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Estou cansado, angustiado, decepcionado. Sem vontade alguma de continuar. Eu mal como, não durmo direito, passo quase todo o dia deitado. Se começa a fazer algo como caminhar ou que demande algum exercício físico, logo começo a ter ânsia e fico com dor de cabeça. É um estado desesperador. Não sei mais de onde tirar forças. Eu só quero chorar o tempo todo. Luiz. É complexo, né? O que eu posso te falar, como alguém que também já teve essa coisa de ir pro psicólogo e o psicólogo não funcionar, e aí o psiquiatra tratar como se fosse qualquer coisa, tipo com uma virose, você entra no consultório, ele nem fala com você, só receita e te manda embora. Eu entendo como é horrível, né? Porque a gente não são sintomas de virose, não é um resfriado que passa, é uma coisa que debilita a gente, que prende a gente na cama. Os remédios, inclusive, né? Os remédios são bem pesados. Eu ia chegar no remédio agora. E a parte mais chata do tratamento para mim é exatamente essa questão do remédio. Porque não é uma coisa que você toma e melhora. É muito difícil você encontrar um remédio certo. Demora muito tempo para o remédio começar a fazer efeito. Então, assim, 2 meses. Tem alguns que tem até 3 meses para você se adaptar. E não necessariamente você se adapta a eles. E tem que ficar indo e voltando no psiquiatra, trocando, até encontrar o remédio ideal. Às vezes o remédio ideal para você não é ideal para o seu amigo. Às vezes a pessoa tem o mesmo problema, mas cada um toma um remédio diferente. É muito desgastante. Existe toda uma discussão sobre os antidepressivos, né? E o funcionamento ou não. Sim. Eu tenho um amigo meu que também é paciente de depressão, e ele começou uma cruzada, assim, tipo, não tem um dia que ele não vá no Facebook, nas redes sociais, nessa tentativa de, como ele diz, desmascarar esse negócio do antidepressivo, porque ele começou a observar como que o remédio estava sendo paliativo de um lado do problema dele e alimentando de outro, entendeu? Como tem uma irresponsabilidade por parte dos médicos. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente tem que confiar, a gente tem que continuar tentando. A gente precisa do remédio, muita gente precisa do remédio. Tem que continuar tentando. Eu acho muito perigoso essa coisa do desmascarar o remédio, porque a gente entra naquela coisa da tia que fala: minha filha, remédio pra quê? Você precisa de oração, sabe? Não, eu acho temerário, entendeu? A gente precisa entender que bom que você tá no psiquiatra, que você tá tomando remédio, e essa sensação de solidão, de, porra, eu tô tomando faz 2 meses e não faz efeito ainda, é desoladora mesmo. E eu falo isso porque já passei por isso já algumas vezes. Eu não estou no momento vezes. passando por isso, é muito complicado. As duas, a irmã cagada e cagadinha aqui, a gente passa por isso com frequência, tanto de se frustrar com o profissional da saúde que a gente já passou por vários psiquiatras diferentes, alguns já tratou com o mesmo, agora não trata mais com o mesmo, mas enfim, de saber que é uma coisa muito complexa, porque a gente sabe que a gente está definhando e não vê resultado rápido, e às vezes a gente não vê o resultado acontecendo, mas ele está funcionando, demora muito para a gente conseguir enxergar. Eu acho que começa com esses pequenos sinais, né, ao longo do dia. Você está dizendo que sair para fazer um exercício físico, você tem ânsia e tudo, mas para pensar que a iniciativa de tentar e de sair você já tomou. E já isso foi uma conquista. O que às vezes é a parte mais difícil do dia, levantar. Sim.
Entendeu? Então, assim, o importante é que você está tentando. Você tá na luta, você tá brigando. E você tá cansado porque é cansativo pra caralho. Mas, assim, não dá pra desistir. É isso mesmo, é de médico a médico, é tentando remédio, entendeu? É aquilo que o Borbs falou também, exaltar essas pequenas vitórias que são, tipo, levantar da cama, sabe? E entender o seu processo, ver onde trava, sabe? Quando me segura na cama. Porque aí você consegue identificar o dia que você já vai estar pior, o dia que você está melhor. Que bom que você tem uma rede de apoio, que sua namorada tá com você. Isso é o principal. Não abre mão das tuas coisas, dos teus livros, dos teus jogos. De nada. Do que te faz. Esse é o seu universo, essas são as coisas que você construiu, entendeu? Essas são as coisas que montaram a tua bagagem. Não são infantilidades, você não está... Esse é um pensamento tacanho, velho, que você tá muito velho para esse tipo de coisa. A nossa juventude é de dentro. Se você pode ter o que você quiser, jogar o que você quiser, ler o que você quiser, colecionar o que você quiser. Não abre mão das tuas coisas, não se sinta culpado por gostar das tuas coisas. Se apega, porque são essas pequenas coisas que vão te dar ânimo dia a dia. Sim, eu te daria 3 conselhos, Luiz. O primeiro é, não pare de tomar os remédios. Por mais que pareça que não está fazendo efeito para você, que esteja sendo difícil, confia que uma hora vai dar certo. Talvez você tenha que mudar muitas vezes. Eu sei que é exaustivo, mas no momento que você encontrar a medicação que vai te fazer bem e que você vai sentir melhora, você vai ver que isso tudo valeu a pena. O segundo conselho que eu te dou é, encontre um psicólogo, um terapeuta que faça você se sentir à vontade e você se sentir em casa. Porque a terapia é o que mais ajuda a gente. Eu falo que o remédio, ele mexe com a nossa parte química. Mas só tomando o remédio sem a terapia, eu não sei se faz diferença. Porque no momento da terapia você vai conseguir se abrir, discutir, trocar a experiência mesmo. Então, eu acho que é uma parte fundamental. Verbalizar isso. Que você não vai conseguir no dia a dia com pessoas... Exatamente. Você encontrar alguém que faça você se sentir à vontade é fundamental. E às vezes é como um remédio. Você vai trocar várias vezes até encontrar o certo. Eu acho que fazendo uma coisa mais lúdica, o conceito de exorcizar um demônio é você dar nome para ele. O maior ponto fraco do demônio é o próprio nome. Então, verbalizar isso, tomar poder dessa situação, tomar poder dessa situação para você. Você assumir a rédea disso e você falar, eu sei o que é. Não significa que é fácil, é difícil pra caralho, mas você tá assumindo alguma liderança. E isso não vai ser uma coisa, meu Deus do céu, heróica, tudo. O heróico tá nessas pequenas coisas ao longo do seu dia, que você tá vencendo. E você tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho para essas coisas, que é levantar. Você não conseguiu andar, mas você tentou. Exatamente. Você tomou a iniciativa de ir, entendeu? Você achou estranho uma pessoa tentar te proibir de fazer suas coisas, você reagiu. Você falou que não consegue, não sabe de onde tirar forças e que só quer chorar o tempo todo. Chora. Porque, esse é o meu terceiro conselho. Não se sinta culpado por querer chorar. Chora, uma hora o choro não vem mais. Coloca pra fora. E aí depois quando o choro não vier mais, vai vir outra parte do processo. Cada um tem uma maneira de desenvolver aí o seu processo. Mas a questão é, enquanto você tá chorando, enquanto você tá no desalento, existem coisas que conseguem te tirar um sorriso ou que te fazem bem. Você mesmo descreveu os seus jogos, seus quadrinhos, todas as suas coisas. Se apega a isso. Os podcasts que você ouve, as pessoas que você gosta de acompanhar, continua acompanhando essas coisas. Eu encaro essas coisas como as coisas que me mantêm fixa na realidade, assim. Mesmo que não sejam coisas reais, tipo séries. Tanto é que eu sei que eu entrei num processo que a depressão tá voltando quando eu começo a assistir muitas séries, tipo binge watch. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver com uma TV ligada passando ao mesmo tempo. Porque eu sei, porque aquilo tá me mantendo fixa ali, tá me distraindo do sofrimento, que é tipo ter que ficar sozinho encarando os nossos pensamentos. Porque quando a gente tá assim, a gente começa a pensar o tempo inteiro que a gente não consegue, que não vai dar, que o peso é grande, e as coisas vão se tornando muito maiores ainda do que elas são. E você consegue, e vai dar. É grande, mas você é maior ainda. Isso que a Ari tá dizendo é importante, a gente fala bastante isso aqui. Esse processo da ansiedade, pensa que a sua cabeça tá trabalhando tanto que ela tá gerando uma energia mental gigantesca. Sim. Se ela não for para algum lugar, ela vai voltar.
E aí é aquele processo que a gente fala bastante aqui. Você não tá para explodir, você já começou a implodir. Que é um processo muito mais destrutivo, só que muito mais silencioso. É isso, Luiz. É isso? Força. Tamo junto, Luiz. E qualquer coisa, manda mais cartinhas para a gente. Não precisa ficar preocupado com o tamanho, não. A gente não liga pra isso, não. Agora nós temos um dilema Uchiha. Sasuke! Esse era o seu momento. Olá, exaustos. Aqui é o Júlio, moro em Alumínio, São Paulo. Eu fui criado igual meu irmão, mas sempre tivemos pensamentos, gostos e atitudes não apenas diferentes, mas completamente opostos. Eu cresci o aturando e ele me aturando. Nunca nos gostamos. Os pais tentaram nos aproximar e nos ajudar a criar vínculo, mas nunca deu certo. Parece que nosso santo não bateu, sabe? Na vida adulta, eu escolhi estudar, crescer profissionalmente, conseguir carro, esposa, casa, filha. Meu irmão optou por trabalhar em emprego simples e não tem bem material algum. Na parte sentimental, ele é do tipo que conheceu uma garota na balada, uma semana depois foram morar juntos, viviam brigando e 7 meses depois separou porque ela traiu ele na cama deles. Depois, arrumou uma esposa anã, que terminou com ele 5 meses depois. Depois, conheceu uma mulher que tinha uma filha e pegou as duas para morar com ele 3 dias após conhecer a moça. Detalhe, eu nunca falei pra ele minha opinião sobre as escolhas de vida dele. Eis que ele vive falando de mim pra minha mãe, criticando minhas escolhas de vida, sendo que se botarmos na balança, as escolhas dele são bem mais questionáveis que as minhas. Mas é tudo uma questão de ponto de vista, né, Júlio? Todo. Como eu nunca gostei dele, na vida adulta me afastei, pois pra mim não tem por que manter contato com o irmão que nunca se portou como irmão. Ele sempre se portou como inimigo. Após anos da minha mãe me contando isso, e até dele me ter falado o quanto me odeia, agora que tive filho, ele quer retomar a nossa relação. Eu falei que não quero, pois minha vida fluiu melhor nos anos em que não tive contato com ele e que ele só me remete à relação de conflito. Ele questiona que estou errado, privando ele de ser tio. Falei que para ser tio, antes ele deveria ter se preocupado em ser irmão, coisa que nunca foi, já que se portava como inimigo e deixava claro que torcia contra mim. Exaustos, vocês acham que devemos manter em nossas vidas embustes que não acrescentaram nada de positivo? Acham que estou sendo duro demais? Ou as pessoas deviam parar de hipocrisia e aceitar que não somos obrigados a aturar parentes que só são familiares no título e não na prática? Primeira coisa, vamos pacificar essa questão aqui. Sim, nós não precisamos gostar de uma pessoa só porque é nosso parente. Isso é um fato, isso é uma verdade. Às vezes a gente, de fato, não gosta de um irmão, a gente não gosta de um tio, etc. Mas eu vou ser muito sincero, como é que é o nome dele? Júlio. É o Júlio, isso. Júlio, eu achei um pouco agressivo algumas referências que você escuta para não dizer preconceituoso, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ver se você está com diferente ou não do seu irmão é esse julgamento inquisidor. Sim. Se te machuca tanto o fato dele julgar as escolhas da sua vida, olha um pouco como você se refere às escolhas dele também. Se não fosse alguma coisa onde ele não encontrasse respaldo num sentimento que você também sente, você não teria dito. Porque, por exemplo, você coloca que ele se envolveu com uma anã. Você percebe a violência do jeito que você escolhe as palavras? Que diferença faz? Isso te incomoda também. As escolhas dele, você tá dizendo que você não liga, mas te incomodam também. Você tá se colocando como uma pessoa superior a ele o tempo inteiro. É isso que eu ia falar. A impressão que dá é que você quer diminuir ele pra se tornar superior. Assim, você disse que ele fala horrores de você pra mãe de vocês e tudo. Eu não conheço a dinâmica familiar. Não vou dizer que é mentira. Pode ser que ele faça isso mesmo. Pode ser que, de fato, ele seja uma pessoa que tem um caráter duvidoso. E a mãe também, né? Fica passando... Fica de leve trás. Meu Deus. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas como é você que nos procurou, a gente vai falar a respeito de você. Essa escolha de palavras, esse tipo de comportamento, porque se fosse uma coisa que estivesse tão distante de você, você só estaria distante. Você tem todo o direito de... A filha é sua também. Te magoa até hoje. Claramente você tá muito magoado com essa situação. A gente também não sabe o que ele fez. E assim, não, justamente, a gente não tá sendo advogado do diabo, só dizendo que você tem que escolher. Ou você desapega dessa história de uma vez... E você admite, que é o que você está dizendo, que você não quer o seu irmão na sua vida e ponto. Só que você... Que é um direito seu. Se você desapega de uma vez, ou você faz as pazes e tenta descobrir... Faz as pazes consigo mesmo
e tenta entender o que está acontecendo, porque é nítido que não existe um sentimento de indiferença. Você é muito agressivo ao se referir sobre o seu irmão. Muito agressivo. Não é aquela agressividade de briga de irmão que sai na mão. É pesado as coisas que você diz, entendeu? Eu vou dar meu lado baseado em que uma vivência minha que é parecida. Ele contou essa história que Que, tipo, eu e meu irmão mais velho, a gente nunca se deu, nunca. E chegava a virar violência. Tipo, real, da gente sair no braço. E a gente nunca se gostou. Sempre tivemos opiniões completamente diferentes. E sempre foi assim. Sempre foi assim, até que desencadeou. No último episódio eu contei que desencadeou numa briga X e que a gente ficou bastante tempo sem se falar. Até que ele resolveu pedir desculpa e etc. E eu não sei como é que... Você não acabou descrevendo muito como é que foi a aproximação do seu irmão, falando que ele estava te privando de ter relação com a sobrinha dele e etc. Mas uma das coisas que, pelo menos, que apaziguou a minha relação com o meu irmão, em particular, foi que, assim, apesar dele ter pedido desculpa, nós ainda somos pessoas muito diferentes. A gente não tem um nível de intimidade que é típico de irmãos ter. A gente não tem. A gente é, tipo... a gente se respeita bastante, mas uma das coisas que eu já ouvi o meu irmão falar é que, tipo assim, eu gosto do Vitor pela forma com que ele trata o meu filho. Então, tipo assim, que apesar de eu ser uma pessoa completamente diferente, ele aprendeu a gostar de mim pela forma que eu trato o filho dele. Então, às vezes, pode ser uma chance de você tá vendo o seu irmão com outros olhos, e não com toda essa agressividade, com como você tem descrito, etc. Talvez eu possa estar interpretando de forma estranha. Ele pode estar sendo arrogante de querer pleitear uma coisa que, de fato, quem tem direito de ceder isso é você. Uhum. Mas pode ser uma chance dele poder se aproximar. Porque comigo foi assim, entendeu? Acho que vocês dois... é o único jeito de encontrar alguma solução que não seja... Não sei se é do seu interesse também. Se você só quer se afastar, paciência. Se afasta e pronto, é a solução mais fácil. Agora, se existe algum interesse em reaproximar... vai ter que partir de vocês dois, primeiro, de aceitar que vocês não são iguais. E ele não ser igual a você, ele pode ter a vida amorosa conturbada dele que for. Ele pode gostar do emprego simples, você usou essa palavra, do emprego simples. Ele pode não ter a ambição de vida que você teve, nem a vontade de construir família que você teve. Não significa que ele está errado. Nem a visão de família que você tem. Como a sua também não está errada. Uhum. Só que aí vocês dois têm que entender que não existe certo e errado. São opções de vida diferentes, válidas ainda assim. E tipo, a régua de vocês é completamente diferente. Apesar de vocês serem irmãos, a jornada de vocês é individual, cara. Tipo, E sempre vai ser. Eu acho que as pessoas têm uma visão romantizada de, tipo, irmãos. Eu percebo isso porque eu posto bastante coisa com a minha irmã. E toda vez que eu posto, as pessoas ficam mandando mensagem: queria ter uma relação igual a sua com a sua irmã, vocês se amam demais e tal. E realmente a gente se ama muito. Mentira. Mas não é porque a gente se ama muito que a gente não briga, que a gente não tem diferenças, que a gente não discute. É mais uma questão de entender que, a gente é diferente. A gente tem muita coisa parecida? Tem, mas também tem muitas diferenças. E a gente escolheu, né? A gente passa muito tempo longe, cada uma mora no seu canto, e a gente escolheu olhar para as coisas que a gente tem em comum. E a Maia é parte da estrutura familiar que sempre foi assim. E é o fato da gente estar há muito tempo nisso também, empenhada nisso. Mas já teve briga, já podíamos ser pessoas que não se olham na cara. A gente já brigou até por causa de ventilador, umas coisas nada a ver. Mas assim, só uma coisinha que eu queria falar que você colocou no final. Você não tem o dever é que você foi muito agressiva, enfim... Mas se fosse apenas uma briga de irmãos, eu diria pra você não tem o dever de querer ele, de ter que aceitar ele com a sua família só porque ele é seu irmão. Exato, Isso não tem nada a ver. Parente é independente, não tem nada a ver. Não é porque é parente que você tem que aceitar. E outra, não se sinta culpado por não querer isso. Por não querer, agora. Mas tome cuidado. Cuidado se essa é uma coisa que você não tá... alimentando de outra forma. Sim. Porque também tem que pensar que essa criança vai crescer em algum momento. Isso. E como vai chegar... talvez, como ela encontra esse tio, que ela não teve uma relação, e ela enxerga ele da mesma maneira que você.
Talvez. Mas talvez ela enxergue ele como uma pessoa incrível que você impediu ela de ter contato. Que vai ser muito pior. Pra mim, assim, a pior das coisas é crescer uma pessoa, tem uma criança, não, assim, não podendo perceber que é possível aceitar outra pessoa do jeito que ela é. Isso não só é um exemplo que tá em você, mas um exemplo que tá no seu irmão também, porque ele também não te aceita pelo que você diz. Então, o grande problema nessa história é que são duas pessoas que... E não tem problema não se gostar. Não se sinta culpado. Às vezes a gente só não gosta. Não bate o santo, como você falou. Não significa que a outra pessoa tá errada. Às vezes, se você não bate o santo, a gente deixa de lado. Exatamente. A gente fica tentando... Não adianta ficar tentando encontrar defeitos na pessoa pra dizer que é por isso que o santo não bateu. E Às vida vezes, que simplesmente- segue. às vezes ele podia ser igualzinho você e o santo não bater. E mesmo das coisas que você fala que te incomoda, que ele comenta pra sua mãe, etc., você mesmo falou que optou por ter uma vida mais distante, tá lá correndo com a sua vida com suas filhas, com sua esposa, etc. Quão problemático é esses comentários que ele faz exato, pra você? Tipo, pô, beleza. Quanto Ele... interfere na E sua vida? sinceramente, Foda-se, E que mano. irmão que nunca quis matar o outro, Não, cara? possivelmente você, pela forma que você falou do seu irmão, você deve fazer os mesmos comentários pra sua mãe. Você já Por parou mais que pra você tenha pensar dito nisso? que nunca que se esforça pra não julgar o estilo de vida dele, lá, lá, Não, lá. não se esforça, não. Essa frase já é tipo assim, me esforço pra não julgar o estilo de vida dele. Isso é, o estilo de vida dele é questionável. Você tá julgando já. Então é muito foda isso, sabe? Porra. Então, Júlio, curte tua família, curte tua filha. Você não é obrigado, não tá doido, não. Se você não tá doido, entendeu? Você não sinta culpado de não querer o teu irmão por perto, mas repense nessa mágoa que você tá alimentando, se abrir mão dessa mágoa não é uma coisa que vai te fazer bem. Pode ser que não retome o teu contato com o teu irmão, pode ser que isso não seja o teu interesse, ponto. Mas essa mágoa não vai te fazer bem de qualquer forma, não vai fazer bem pra ninguém, nem pra sua família. Então, vamos ser um pouco menos agressivos, um pouco menos inquisidores com o outro, porque a gente abre porta para que as pessoas sejam com a gente, entendeu? Então, não vamos trazer isso pra dentro de casa, que não é uma energia legal. Mas se quiser uma irmã, eu dou na minha. Enfim, é o Júlio na gaita, bicharada no quintal. No vocal. Poxa. Pode ir? Próximo. Vamos lá. Amor de pai. Olá, eu sou Exaustete. Tem esse termo? Agora tem, né? Agora Edson, de Sorocaba. Adoro o podcast e gostaria que opinassem no meu caso. Meu pai foi o típico melhor pai do mundo. Um cara presente, atencioso, alegre, inteligente. Sempre me senti privilegiado de ter um pai tão bom. Sempre que eu pensava sobre ter um filho ou filha, eu imaginava o quão seria legal eu ser para eles o pai tão bom que o meu pai foi para mim. Meu pai sempre foi brincalhão, atencioso, deixava claro o quanto seria maravilhoso para ele ser avô. Eis que em 2017, meu pai se aposentou com apenas 50 anos, pois começou a trabalhar na indústria aos 15. E após apenas um ano curtindo a aposentadoria com a minha mãe, meu pai foi diagnosticado com uma doença grave e incurável no cérebro. Os médicos foram diretos de que ele perderia gradativamente os movimentos, fala, e ao mesmo tempo a mente dele iria se comprometendo, até que ele não conseguisse mais engolir o coração e o coração parasse de bater. Consegui engolir o coração. Vitor lendo errado. Rindo, porém, não. Tive que ver meu pai, uma pessoa tão boa, passar todo esse sofrimento mês a mês. E minha esposa, que já estava tentando engravidar há 1 ano e meio, finalmente engravidou. Quando fui dar a notícia a meu pai, que já estava quase sem movimento algum e sem fala, ele conseguiu apenas pegar a minha mão e olhar como se estivesse parabenizando. 3 meses após isso, levei o vídeo do ultrassom para ele ver e, infelizmente, ele olhava para a tela sem entender nada. Nessa etapa, ele apenas chorava e mal conseguia se alimentar. Dia 18 de novembro, meu pai faleceu. E eu não consigo nem descrever aqui o estado físico dele. Ele estava pele e osso. Foi triste demais ver um homem tão bom e querido ter uma morte tão sofrida e arrastada. Exatamente 1 mês após o enterro do meu pai, eu estava no hospital vendo o nascimento da minha filha. Parto que, aliás, foi complicado, tendo momentos em que eu tive certeza de que tinha perdido a minha esposa ou minha filha devido à imperícia médica e tanta negligência feita pelo hospital. Porém, no fim, minha esposa e minha filha sobreviveram sem nenhuma sequela. Como eu tive 9 meses em que vi meu pai definhar, ao mesmo tempo em que vi a minha filha sendo gerada. Acho que esse mix de emoções positivas e negativas deram uma bagunçada na minha cabeça. Posso dizer que hoje sou extremamente grato e feliz por ser pai, e ao mesmo tempo me sinto revoltado pelo quanto fui injusto
Foi injusto uma pessoa tão boa quanto meu pai ter um fim tão terrível. Às vezes penso que deveria ir ao psicólogo trabalhar tudo isso, mas já tive experiências com psicólogos no passado que me fizeram ter uma impressão ruim desses profissionais, pois eles demoram muito para chegar em conclusões. E eu sempre acho que eles ficam enrolando na resolução para que a gente pague o número maior possível de sessões. Sei que tem um atendimento gratuito em faculdades, mas eu não entregaria minha mente para aprendizes. Portanto, meus queridos, gostaria de saber o que vocês do Exaustos pensam nessa história toda. Um abraço, queridos Exaustos, e vida longa ao podcast. Primeiro, que você continua ainda em terapia. Às vezes demora a resolução, porque nada do que se passa na nossa cabeça é simples. Eu no seu lugar, ficaria mais preocupado se eu estivesse com um profissional que Cheguei, ele já teve a solução. que visse os meus problemas com simplicidade, porque não é. Agora, em relação ao teu pai, primeiro, linda a tua história, muito bacana, parabéns, assim, e eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é celebrar as memórias do teu pai com uma filha, entendeu? Sendo esse pai legal como ele foi pra você, né? Vamos lá. O processo terapêutico é um processo demorado. Existem vertentes, né? Diferentes, e algumas tratam mais o imediato. Eu faço uma terapia que eu faço, eu não sei a vertente, não vou saber te explicar agora, mas no dia que eu cheguei lá, ela falou, a gente trata o imediato, a gente trata os problemas que estão acontecendo agora, e aí vai se conhecendo no processo. Então, talvez seja a questão de você encontrar alguém que trabalhe de uma forma mais focada no presente, né? Tem gente que não gosta de ficar analisando o passado, de ficar falando sobre... Embora seja importante. Porque se você ficar falando só da superficialidade, se você quiser resolver o problema diretamente do presente, você não pensa em tudo que está lá atrás e que pode ter te feito chegar até aqui. Por mais que você saiba que essa situação me deixou assim, tem muitas coisas que te trouxeram até aí e que podem estar influenciando na maneira como você está se sentindo, sabe? Então, é importante fazer terapia, sim. Se você confia na gente, né? Você pode confiar em estudantes também, se o problema for um pagamento, né? Você prefere fazer a versão gratuita. São pessoas que são supervisionadas, não é qualquer pessoa que foi jogada lá para falar com você. E o processo da terapia ele é um processo investigativo, né? A cada sessão que você vai, você mesmo, nos seus relatos, do seu cotidiano, do seu dia a dia, contando seus problemas, sobre suas experiências do passado, o profissional vai tendo mais informação, indicativos do qual é o seu real problema. Você não vai, chegar lá, dar meia dúzia de informação, ele vai ter a resposta na hora. É um processo de investigação. Cada dia ele vai ter informação nova, ele vai construindo esse quebra-cabeça que é você. Ou, de repente, a terapia é que, assim, eu acho que o que pode estar gerando essa confusão é a expectativa de respostas que você está indo buscar. Talvez o que possa te ajudar a entender é que talvez a terapia te ajude a fazer as perguntas certas. Não encontrar as respostas que você está atrás. Tentar entender por que você sente esse rancor do mundo por ter sido injusto com o teu pai. Entendeu? Você assumir para você uma responsabilidade que não é sua, porque a vida é assim, o destino é assim, a gente não tem poder. Se a gente conseguisse antecipar, se a gente conseguisse salvar, a gente vive essas aflições de querer salvar todo mundo que a gente ama, de querer resolver o sofrimento de todo mundo que está ao nosso redor, de sentir essa impotência, de ver uma pessoa que a gente ama, como você disse, numa situação terrível. Mas o que a gente pode fazer, afinal? O que a gente poderia fazer? O que vem? Então, tem uma culpa, entendeu? Tem uma coisa que... Essa sensação de injustiça. Ele, não era para ter sido agora, tinha muito mais coisa, acabei de ter uma filha, era para ele estar vendo a minha filha, por que o mundo fez isso? É normal, é normal questionar essas coisas, sim, porque essas coisas da vida, elas são muito imediatas e elas são muito sofrimento. Só que eu acho que você tem que celebrar, por outro lado, o fato de que gerou uma vida nova, você é pai agora. E você vai ser um pai incrível. Não cria esse peso na sua cabeça de que você precisa ser um pai tão incrível quanto o seu e ficar comparando a sua paternidade com a paternidade dele. Porque vocês são pessoas diferentes. E se ele foi um pai tão incrível, ele soube tornar você uma pessoa maravilhosa e você vai transmitir isso para sua filha sem essa pressão. E esse é o melhor jeito de manter o teu pai vivo também, que é uma coisa que tá te fazendo falta. A gente percebe pelo que você tá falando. Manter vivo através das memórias, através do legado que agora é sua vez de deixar como pai. No
nesses últimos... Tá tendo a 3ª temporada agora de Handmaid's Tale, e nos últimos episódios agora, a protagonista ela tem uma conversa muito interessante, que é mais ou menos sobre isso que você tá falando, com um médico. Que lá tem todo o drama lá de que os médicos não tratam as mulheres da forma que deveriam tratar o ser humano e dão mais importância pro bebê. E aí ela questiona um dos médicos, ele falou assim, ó, eu sou impossibilitado de tratado pela forma ética com a qual eu fui instruído a fazer isso porque estão me mandando. Do contrário, se eu faço alguma coisa do contrário, eu vou ser sentenciado. Então, o máximo que eu posso fazer é dar uma vida digna e honrar a vida que essas mulheres têm, dando uma vida digna para essas crianças que estão vindo ao mundo. Porque é o máximo que eu posso fazer. E aí ele vira e pergunta assim, você pode fazer o mesmo pela sua filha. Então, tipo, é o que você pode fazer. Tipo, se você não pode fazer muita coisa pelo seu pai, porque agora, infelizmente, a morte é uma coisa inevitável, você pode fazer agora pela sua filha. Você pode honrar a memória do seu pai fazendo isso que você já tem em mente, que é ser um pai da hora, como você acha que seu pai foi contigo e etc. Que é, cara, eu acho que não tem outro gesto melhor de você honrar a memória do seu pai, de que é o tempo que ele passou na Terra fazendo isso, entendeu? Tipo, você tá eternizando quem foi seu pai na forma, na educação e na disciplina que você passar para sua filha. Eu acho que a melhor maneira de honrar isso é também cuidando de si. Então, não cuida. foge da terapia, não. É importante, é bom para se conhecer. A gente sempre fala que façam terapia. Cadê a voz do Borb sensual falando que façam terapia? E é isso, não foge não, vai fazer bem. Às vezes o nosso problema como ser humano é querer que as coisas sejam muito imediatas. A gente não nasceu hoje, a gente tá aqui nesse mundo há décadas, né? E todo Eu dia... só tô há 25. Então são 2 décadas. São 2 décadas e meia. Não faz décadas. Faz décadas. sim. Mais de uma década é décadas. Mas ideia? Respeita a minha história. A gente tá aqui faz décadas. Cada dia vem uma coisa nova que a gente sequer imaginava. Como que a gente quer entrar, sentar e falar pra alguém, por mais profissional que essa pessoa seja, falar com essa pessoa por 1h30, 1 hora, depende de quanto foi a sessão, e querer que ela tenha uma resposta pronta. Imagina se uma pessoa com quem ficou 1 hora com você já tivesse uma resposta. Aí você sabe que não é um profissional bacana mesmo. Não, ou é milagre, é o oráculo, né? Enfim. Boa sorte com Boa você, sorte, pra sua Edson. família. Parabéns pela filha, parabéns pela história, uma história muito bonita. E faz terapia. Vamos lá? O retorno de Somos Todos, Camila. Voltamos com isso. Oh, my. 29 de junho, por volta das 23 horas, eu estava em uma crise por causa de uma paixão quando resolvi ouvir algum podcast sobre amor não correspondido e encontrei o seu. Posso dizer que amei. Você nem imagina o quanto me ajudou a superar o fulano e como melhorou o meu domingo. Hashtag Somos Todos Camila. Ela tá se declarando pro Vitor? O quê? Me identifiquei com o cara que passou a maior parte da vida namorando isso. Com o cara que foi usado... Ih, esse é você. Com o cara que foi usado pela mina pra fazer ciúmes no outro cara. Já passei todas as histórias. Espero a resposta. Você não fez uma pergunta? Muito bom. Gostamos. Ai, que bom. Que bom Que que bom. você curtiu. Bem-vindo. Estamos felizes. Bem-vindo a esse universo. Espero respostas, beijos. Juro, mandou aqui. Espero respostas, beijos. Tá aí, tá respondido. Beijos. Beijo. Notadíssima. E boa sorte com as tretas aí. Espero que o amor não correspondido esteja dando menos trabalho agora. Agora, se ele se identificou comigo pra essa vida inteira namorando com você que foi usado, imagina que deve ser uns namoros bem tensos que esse cara tem. senhora. Alguém que vê lata velha. Essa foi meu pai que mandou. O Lata Aí- Velha, aquele do Luciano Huck, É. que eles arruaçam o carro das pessoas, que é uma coisa ridícula. Transforma numa peça alegórica. No momento, não tenho sugestões para New Lester, pois achei perfeita, sem defeitos. Achei lindo. Interpretativa. Ué, né? ele colocou hahaha. Achei lindo ter mais coisas para ler, imaginando a voz de cada um lendo além dos tweets. Sou muito grato por vocês investirem tempo e energia nesses trabalhos para pessoas desconhecidas. Cheguei ao podcast pelo Wanda, mas logo o Exausto se tornou meu favorito, já que a forma como vocês conduzem os episódios me lembra uma coisa muito importante que eu só ouvi falar na faculdade. PS, sou psicólogo. Frustração seguida de acolhimento. Entre aspas. Eu devia ter falado mais, né? Frustração seguida de acolhimento.
Explico. Ouvindo o podcast, às vezes levo socos no estômago. Frustração. Mas vocês se empenham para acolher quem possa estar passando por aquele problema. Não somente nos episódios de abraço coletivo. Dá para sentir a intenção de vocês. Não é serem superiores a quem vocês ouvem. Isso permeia toda a proposta do podcast. Não sei se essa condução foi planejada ou foi acontecendo. Mas eu sinto feliz de ter descoberto o podcast e vocês enquanto trio... Opa, tem 4 hoje. E também cada um com as suas características. O Vitor já entregou um abraço meu para cada um uma certa vez. Já. Manda agora mais 3 bem grandões. Ah, tem mais. Espera aí, gente. PS. Faz tempo que não assisto Caldeirão, mas lembro de gente que não levou o prêmio de 30 mil reais no quadro Agora ou Nunca. Mas no Lar do Oscilar e Lata Velha, ninguém ficou sem o prêmio. Inclusive um cara que fez um cover horrível do Rick Martin. Eu tentei relevar, mas foi muito ruim mesmo. Eu não entendi esse PS. No último episódio, a gente falou que as pessoas vão se humilhar no programa do Luciano Huck. É verdade. E questionou, será que alguém já perdeu? Porque a gente não tem a menor noção. Porque lembra que assim, vai lá, vai construir a cozinha, aí eles pegam a véia da coitada da tia, aí faz ela jogar golfe, vestida de Elvis, sei lá. Mas sabe por que no Lata Velha e no Minha Casa, qual que é o nome? Minha Casa Minha Vida não, pelo amor de Deus. Esse aí é programa. Minha Casa Minha Vida. As pessoas nunca perdem porque aquilo é um financiamento. As pessoas nunca perdem porque elas entregam uma Kombi e volta a van do Scooby-Doo. Mas aí que tá, ainda assim não é o programa que paga não é o programa que paga o valor integral. A pessoa ainda faz um financiamento e fica pagando um bocadinho. Não, é o programa que paga tudo. Eu já li contrato disso aí, cara. Não, é o programa que paga tudo. A gente já teria visto na... É, o programa que paga tudo, Vitor. Eu vi um cara... Tem Eu nada a procurei, né, nesse dia, até pra escrever a newsletter. Que isso aqui foi uma resposta na newsletter. Na newsletter tem a piadinha, né? Até o momento não identificamos nenhum perdedor do Lata Velha. E eu vi gente processando, inclusive, o programa, porque demorou pra entregarem o carro. E aí Eita. teve problema, e aí depois... Porque, de fato, eles entregam. Mas se você aí já ganhou o Lata Velha, está nos ouvindo, conta pra gente. Eu quero muito conhecer, porque teve uma velha que detestou, né? Essa era do Gugu. Não, era Lata do Luciano Velha. Huck. Do carro rosa era Gugu. Não, mas era teve Gugu. uma no Lata Velha, eu assisti com o Teve pai. uma no Lata esse Velha episódio. que ela não gostou. Ela odiou, ela chorou. Não, ela não chorou, ficou com uma cara de raiva. Não, teve uma que chorou. E ela queria que devolvesse o carro do jeito que tava antes. Nossa, aí é o pior dos mundos. Ela fazia a velha chorar com a reforma do carro. Ai, Deus. Por que ele voltou no Lata Velha do PS? Ai. A gente tá falando do Lata Velha aqui, qual que é o... É porque os últimos e-mails tem esse mais um, são e-mails de, tipo, amorzinho. São só, tipo, um olá mesmo. Não são dúvidas. Afinal, a gente também tem que ser enaltecido aqui. Brincadeira. Acabou mas de um falar que a pouquinho gente não é superior ali. Não, gente, mas não é superioridade aqui. É apenas reconhecimento e carinho. A gente tá carente, na verdade, é isso. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Descobri o podcast quando a Deusa Ari foi no Estamos Bem, mas estava no fim do semestre na faculdade e não tinha tempo nem para respirar, quanto mais para ouvir podcast. Passada essa fase de trevas, comecei a ouvir vocês e estou amando muito. Trabalho em uma biblioteca e estamos na época de fazer inventário. Um trabalho bem chato, repetitivo e que se torna mecânico, bem tempos modernos. Acontece que no meio desse processo vocês têm me feito companhia, me ajudam a passar o tempo e não ter vontade de botar fogo nos livros todos. Ouvi até o Abraço Coletivo 3 e sigo maratonando. Vou me atualizar e participar nas redes. Fico com vergonha de comentar em episódios antigos e fazer a perdida. Muito obrigada pela companhia. Beijos gigantes a todos. Ana, pode comentar nos posts antigos, Pode comentar, sim. Pode levantar debate, pode mandar cartinha com dilema debatido em coisas Pode passadas. mandar textão, a gente não liga, a gente gosta de ler textão. Pode mandar mensagem no PVT, porém, por gentileza, antes da meia-noite, porque do contrário a gente não consegue ler tanto, com tanta eficiência. Não, chega o Vitor abrindo o PVT, depois ele reclama que chega muita coisa no PVT e ele não consegue dar conta. Assim, verdade, gente, a gente não é mal educado, tá? Por isso que a gente fala sempre pra vocês mandarem as coisas na conta do Exaustos. Isso. Porque nas nossas contas pessoais, a gente tem, assim, a famosa vida. E a gente tenta priorizar as pessoas que estão no nosso cotidiano e tal. Que a gente já não responde direito. Que eu entendo que tem muita gente legal, mas assim, se vocês soubessem cada doido que aparece
Esses são os piores. Então a gente tenta não. Eu não tô respondendo, tô falando a gente, mas eu tô falando por mim. Eu não respondo muita gente que eu não conheço na minha inbox, porque às vezes a gente responde e faz uma bela amizade, às vezes a gente responde e descobre que tá dando corda pra um doido. E eu estou evitando no momento. Eu passei por essa situação esse final de semana aí com doidos. Então o negócio é mandem pro Exaustos, que aí a gente. Mas tem o nosso Twitter. No Twitter a gente é bem aberto, a gente conversa com todo mundo. É verdade, no Twitter, sempre que possível, eu respondo todos. É isso, estamos no último e-mail. Sou eu. E vamos lá, o rei da leitura fraca. Vamos lá. Queridos Exaustos, primeiramente, preciso dizer que estou apaixonada por vocês. Tenho a sorte de poder trabalhar ouvindo músicas e troquei as músicas pelos pods. Me identifiquei demais com o episódio que vocês sobre ansiedade e desde então eu baixo os episódios e escuto todos os dias pelo menos um no meu trabalho. Dou muita risada e concordo muito com os seus diálogos. Vocês três têm personalidades extremamente fortes que se complementam, tá certo? E não sobrepõem uma à outra. Eu acho isso espetacular. É porque você não viu fora do ar. E talvez seja um dos fatos de estar viciada no Exausto. Pensei desde o primeiro episódio que eu vi em escrever para vocês. Mas tinha tantas coisas que eu gostaria de dizer que acabaria por enviar um livro de tão extenso que seria o e-mail. Hoje, por estar um pouco mais livre no trabalho, fiz questão de ocupar o meu tempo com algo útil. Então, finalmente, enviar esse e-mail que julgo estar longo. Eu gostaria de escrever um pouco mais sobre reflexões que tive ao ouvir cada episódio, mas vou poupá-los disso e deixar apenas o meu clamor para que mantenham isso. Esse podcast alegra meus dias e ainda traz pautas sensacionais para desenvolver bons e produtivos diálogos. Vocês me mostraram a importância de reforçar as coisas boas desse mundo. E, óbvio, acho que vocês fazem um trabalho que deveria ser divulgado no mundo todo e todos deveriam ouvir, como se fosse uma lei social, porque realmente são bons e importantes. Me desculpem por ser tão extensa nesse e-mail. Gente, tá curtíssimo. E obrigada por ser quem são e fazer o que fazem. Vocês não têm noção do bem que causam no meu dia a dia. Gratidão. PS. Falem sobre poliamor e vocês são... Se vocês são a favor, casem comigo. Temos uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que ninguém aqui é poliamoroso. A boa é que a gente pode falar sobre isso, sim. Sim. Chama o Vitor. Pretendemos. Na verdade, eu já chamei uma convidada, falei com ela, mas aí a gente não marcou a data e ficou por isso mesmo. Eu vou voltar a falar com ela pra gente ver. E pode mandar textão, viu? Não precisa ficar tímida, não. A gente gosta de ver. Gente, piramidem esse podcast. Pelo Passem amor pra de frente. Deus. Vamos fazer uma campanha aí de piramidação. Minha filha, se a gente ler textão dos boy lixo, a gente não vai ler textão de você. É verdade? Verdade. Subir na vida. Mais piramidem. Vamos fazer uma campanha, vamos espalhar o Exaustos pro mundo. A gente realmente quer ser ouvido. Passa pra frente. Fale pra sua amiga, pra sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Eu não sou igual o Felipe Neto, eu não sei como fazer as pessoas piramidarem. Ele sabia, ele recebia os prints das pessoas piramidando. A gente tem que começar a oferecer brinde. Não tem tô condição. podendo, não tô tendo nem brinde pra mim, querido. Mas faz umas brindes tipo foto do Vitor passando vergonha. Mas isso aí você já falou de graça. Vamos fazer uma foto da piroca do Vitor. Nossa, Nossa, Moldurada. Aí você vai querer me fazer passar vergonha Gratuito. mesmo. do nada. Eis que surge a Tainá oferecendo a piroca do Vitor. É porque... Não vou falar por que eu ofereci. Que não gostava. Então como que fala? Quando é inédito. É verdade, porque ele não curte muito tirar nudes. É só para colecionadores. Então, isso, gente, é as pessoas discutindo a minha vida sem eu participar. Não, você tá participando, você tem todo o direito de falar com você. Você pode falar aí do teu pau também, se quiser. Vamos falar do teu pau. Dá um adjetivo pro teu pau. É honesto? Ele é. É gentil? Ele é um rapaz bem... Educadinho. Ele é. De berço, né? De Pena que berço. não tem vídeo, senão vocês iam ver o Vitor na versão pimentinha. São pimentinha. Tá rosa. Ai, gente, eu fiquei feliz com o de hoje, porque teve vários tipos de dramas, né? O pessoal, eu acho legal como as pessoas saíram do drama, só dilemas românticos, que é uma coisa que é muito comum, assim, todo mundo fala só dos problemas, todo mundo tem, eu acho, quase todo mundo, e se sentem confortáveis para falar com a gente sobre a família, sobre o trabalho. Acho legal também, acho bacana. E se você quiser falar com a gente, toda a última segunda-feira do mês tem abraço coletivo. Vocês podem mandar os e-mails para estamostodosexaustos@gmail.com.
Ou mensagem nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais é muita coisa. Mensagem no nosso Instagram. Pode ser áudio, pode ser texto. Mesmo que você só queira falar dos seus dilemas amorosos. Exatamente. A gente adora dilemas amorosos, inclusive. São os mais legais de resolver. Porque aí a gente começa a contar as nossas histórias cagadas e a gente percebe que tá todo mundo mal. E aí é da hora. E se você quiser... Aí é da hora. E se você quiser levar alguém pra Nova Zelândia pra resolver tua vida, leva a gente. Verdade. Nossa, super vou aceitar. Meu sonho é ver... Eu estou disponível no momento. Chama no zap. momento. Qualquer hora que alguém te chama, vamos pra Nova Zelândia, disponível no momento. Mas tem que parecer uma... Opa! Tem que parecer que eu sou difícil, senão perde a graça. Tô entendendo, né? Então, gente, essa foi Tainá. Ê! Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Semana que vem não, quinta-feira. Quinta-feira também. E não se esqueçam da nossa newsletter. No link na descrição no Instagram. Eita. Adeus. Tchau. Nossa.